Aleluia, vamos para a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 2, Evangelho segundo João, o discípulo amado, capítulo 2, versículos 1 ao 12, amém? E a Bíblia diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabia cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem um vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Pai, essa é a tua palavra. Nós cremos que ela tem um poder sobrenatural, redentor, de transformar as nossas vidas. Por isso, creio, Senhor, que ao liberar desta palavra, cada coração receptivo será transformado para a sua glória. Que haja, Deus, compreensão não apenas intelectual, mas a revelação dada pelo seu Espírito. Que saiamos transformados daqui para a sua glória. Usa, Deus, o teu servo como o Senhor quer. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Todos digam amém. Aleluia. Eu não sei se você sabia, mas este é o momento em que Jesus dá início ao seu ministério público. E por sinal, numa festa de casamento. Hoje é dia das mães, feliz dia das mães para todas vocês que são um aleluia no coração do Pai, que geram vida e são uma bênção. E o casamento fala de família. O casamento fala de algo que nós estamos inseridos nesse contexto do culto da família. E Jesus, ele começa então o seu ministério público fazendo um milagre num casamento. Então, não sei se você sabia, mas esse é um momento muito especial, porque de fato, Jesus, depois de ser batizado por João no Rio Jordão, depois de ser tentado pelo diabo no deserto da Judeia, então ele retorna para a região da Galileia. E é interessante porque depois de 3 dias estando na Galileia, Jesus então vai a um casamento ao qual ele mesmo tinha sido convidado com seus discípulos. Eu também não sei se você sabe, mas os casamentos naquela época poderiam durar até uma semana. Era uma grande festa, uma festa em que as pessoas, elas não recusavam o convite, porque recusar um convite era um grande insulto. Mas sabe, pior do que recusar um convite, era faltar vinho na festa. Faltar vinho era algo gravíssimo, se formos considerar as regras da hospitalidade. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, contextualizando, nós estamos falando de um casamento que provavelmente estava durando um certo tempo. Jesus estava ali, glória a Deus por isso. Ele com sua mãe, com seus discípulos, lá em Caná da Galileia. Mas aconteceu algo que podia colocar tudo a perder naquela ocasião.
Então, no verso 3 que nós lemos, diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Diga assim: eles não têm mais vinho. Parafraseando Maria, eu diria que ela poderia falar agora na pós-modernidade assim: Jesus, nós temos um problema. Em outras palavras, Maria estava dizendo: Jesus, nós temos um problema. E eu quero perguntar aqui nessa noite: quantos têm um problema? Eu sei que você não levantou a mão porque eu falei no singular, né? Quantos têm muitos problemas? Não, quantos têm um problema? Problema, não estou colocando assim como um ou dois, quantos têm um problema? Eu tenho uma notícia para te dar. Você é normal. Amém? Você está confortável com essa notícia? Sabe, tudo bem. Fala para o seu irmão assim: tudo bem. Não, mas esse tudo bem parece que você tem um problema mesmo. Deixa eu tomar até uma água aqui. Fala só para aquele irmão que levantou a mão, que ele confidenciou que tem um problema. Fala para ele assim: tudo bem, todos têm. Olhe para mim, o problema não é você ter um problema. O problema é você ser um problema. Você foi chamado a ser solução, resposta dessa geração. Você pode dar um glória a Deus? Então, ter problema, Jesus já anunciou no mundo: vocês terão aflições. Aflição, o que é aflição? Ah, que vontade de ter uma aflição hoje. Alguém acorda pensando assim: não, porque é problema, mas nós vamos passar. Então veja que o problema não é passar por aflições, mas é a gente não ter uma reação diante daquilo que nós vamos passar, que Jesus disse: vamos passar por aflições. Eu costumo ensinar e dizer nessa casa, você já ouviu, mas eu gostaria de falar novamente: a questão não é o que nós vamos encontrar na vida. Jesus já disse: vamos encontrar aflições. A questão não é o que nós vamos encontrar na vida, mas o que a vida vai encontrar em nós. Então, todos nós temos um problema. Tudo bem, todos têm. Só que eu quero te falar que você não precisa fazer do seu problema um problema. Na verdade, o problema pode ser uma oportunidade para a manifestação do poder de Deus. Depende da ótica que você tem. Você está crendo nisso, crente? Então eu vim aqui para dizer que você não precisa fazer do seu problema um problema. Aliás, esse é o título da mensagem, se você gosta de anotar, é essa: não faça do seu problema um problema. E baseado nessa passagem que nós lemos, porque nós somos bíblicos, amém? Somos berianos, não fugindo do texto bíblico de João 2, 1 a 12, nós vamos extrair dessa passagem princípios, e eu quero, por meio desses princípios, compartilhar com vocês 4 condutas para que o seu problema não se torne um. Amém, Jesus? Então você precisa lidar bem com os problemas, porque eles são inerentes à vida, mas você não pode fazer deles um outro problema, ou seja, você precisa ter uma disposição de resolver, porque o Senhor vai entregar chaves, o Senhor vai entregar a vitória na sua mão. Você crê nisso? Aleluia. Então nós vamos falar de 4 condutas para que o seu problema não se torne um problema. Primeira conduta que você precisa ter, ela é bem óbvia, que é: identifique o problema. Porque se você não identifica o problema, você tem um grande problema. Agora, identificar o problema, nesse caso, nós vemos aqui no verso 3. O verso 3, Maria identificou o problema. Ela disse: eles não têm mais vinho. Diga: eles não têm mais vinho. E nós, aqui na nossa mentalidade, nós não conseguimos entender, mas era um grande problema, não era um problema pequeno, era um grande problema para uma família judia, para uma família em Israel, que estava
festejando e faltou algo que era muito importante na festa, o vinho. Então Maria identifica o problema no verso 3, dizendo: eles não têm mais vinho. Então essa era uma situação muito embaraçosa, e além de ser ofensiva aos convidados, poderia fazer com que literalmente a festa acabasse. E eu quero profetizar aqui nesta noite, que a alegria na sua vida, na sua família não vai acabar. Você que nasceu de novo, há uma festa que começou a ser celebrada nesse dia. Sabe, começou e não vai acabar. O tempo chegou, só vai melhorar. Ou seja, a cada dia, por mais dificuldades e problemas que nós enfrentamos, nós sabemos que Jesus está voltando. Enquanto Ele está para voltar, nós estamos vivendo, enfrentando, tendo vitórias, e esperando aquele grande dia da grande festa das bodas do Cordeiro de Deus. Então veja que esse era um grande problema, porque poderia acabar a festa. E Maria então identificou o problema: o vinho acabou. E sabe o que significa o vinho, ou simboliza o vinho na Bíblia? Simboliza a alegria. 2025 é o ano da alegria. O vinho simboliza a alegria. E a pergunta que eu quero trazer nessa noite é: o que tem faltado na sua casa? O que tem faltado no seu casamento? O que tem faltado no seu trabalho? O que tem faltado no seu ministério? O que tem faltado na sua vida espiritual? Será que tem faltado vinho? Será que tem faltado alegria? Recentemente eu preguei sobre a alegria da salvação. E muitos, por perderem a alegria da salvação, hoje vivem, sabe, de uma forma que não contagiam ninguém. Porque nós temos a alegria da salvação. Alegria, como eu falei, não é um estado de espírito apenas, não é simplesmente uma contingência. Alegria é um fruto dentro de nós por meio do Espírito Santo de Deus. Alegria é uma pessoa, se chama Jesus. Então Jesus é a própria alegria que nós temos. Então eu pergunto, o que tem faltado? Será que tem faltado alegria no seu casamento? Será que tem faltado alegria na sua casa? Será que tem faltado alegria no seu trabalho? Você precisa identificar isso. E você precisa identificar exatamente aquela causa. Porque naquela festa em Caná da Galileia não tinha faltado quitutes, quitandas, não tinha faltado salgadinho, não tinha faltado cadeiras para os convidados, não tinha faltado bolo, tinha faltado vinho. E talvez a gente, sem perceber, identificar um problema, a gente começa a tentar frentes que não são. Você precisa identificar aonde a alegria está se esvaindo. Você precisa identificar. Muitas vezes nós achamos que a forma que nós olhamos, ela é suficiente. Então, quantas vezes, enfrentando algumas situações no casamento, na família, nós já damos o veredicto, né? Nós já colocamos, é isso que é o problema. Mas sem consultar a Deus, sem pedir discernimento, nós precisamos pedir a sabedoria que vem do alto para podermos discernir bem o problema. Porque muitas vezes, quando nós não discernimos o problema, nós costumamos o quê? Passar o problema para frente. Apontarmos problemas onde não existem, e os problemas que existem nós deixamos de enfrentá-los. Então a primeira conduta é identificar o problema. Amém? Só os vivos digam amém. Amém. Aleluia. A segunda conduta é: identifique a hora certa de agir. Identifique a hora certa de agir. No verso 4, depois da fala de Maria, Maria olha para Jesus e diz: olha, eles não têm vinho. Ela disse, eles não têm vinho. E Jesus diz para ela, no verso 4 ele diz: ainda não é chegada a minha hora. É interessante, porque Jesus ele tinha um senso de tempo, que muitas vezes ele falava: ainda não é chegada a minha hora. Mas em outros momentos ele dizia: é chegada a minha hora.
Então nós precisamos aprender que existe uma hora certa de nós agirmos, de nós entrarmos em cena, de nós realmente procurarmos a prontidão para resolver os problemas que nós passamos e atravessamos. Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora. Por quê? Porque a hora aqui não é simplesmente uma hora natural, não é simplesmente o Cronos, mas é o Kairos de Deus. Ou seja, Jesus já estava pensando na hora da cruz, onde o seu sangue seria exatamente vertido para a remissão dos nossos pecados. É evidente que passando por problemas, nós vemos que os problemas, eles muitas vezes nos exigem uma prontidão. E naquele momento, é evidente que era uma situação extrema, urgente e que demandava também uma prontidão. Mas Jesus conhecia o cronograma do céu para o cumprimento da sua missão aqui na terra. Sabe o que você precisa? É consultar o coração de Deus. Porque na medida que você consulta o coração de Deus, você também vai alinhar o seu coração, saindo da urgência aqui da terra, para entender a importância que há no céu. Eu vou repetir, quando você alinha o seu coração, o coração de Deus, quando você pede discernimento, sabedoria do alto, então você consegue alinhar o seu coração terreno, o seu coração que está aflito por causa da urgência, por causa do tempo cronológico, e você começa a alinhar o seu coração àquilo que é eterno, aquilo que está no Kairos, aquilo que é perfeito. Nós precisamos desse discernimento, porque se nós não tivermos esse discernimento, nós podemos, às vezes, atrapalhar todo um processo de Deus na nossa vida. Então, ainda que passamos problemas, e nós já falamos aqui, temos problemas, ainda que temos problemas, às vezes, em casa, no trabalho, no ministério, em qualquer área da nossa vida, nós precisamos identificar a hora certa de agir. A hora certa vai definir também a nossa eficácia em resolução do problema. Porque quantas vezes somos precipitados e nos esquecemos do que é importante, ou seja, daquilo que é celestial, e só agimos na urgência daquilo que é terreno. Quantas vezes nós nos precipitamos, e a palavra precipitar vem de precipício. Uma pessoa que é precipitada, ela está prestes a cair num precipício. Ela está pronta a trocar os pés pelas mãos, ela está pronta a deixar de receber algo maior por algo que talvez não seja. Quando nós olhamos, por exemplo, para Saul, Saul foi o primeiro rei de Israel. Embora ele não teve um fim muito bom, mas ele começou bem. Era um homem piedoso, um homem humilde, da menor tribo, a de Benjamim. Mas em certo momento, quando ele estava ali e já havia sido orientado, olha, espere o sacerdote, espere Samuel para sacrificar, e você, Saul, com o exército, para que vocês vençam o inimigo. Ele estava prestes a entrar numa guerra. E o texto diz que era para esperar o tempo aprazado, ou seja, o tempo de 7 dias. E decorridos 7 dias, então o que ele fez? Se precipitou. O que ele fez? Sacerdote sacrifica, rei reina. Aí o rei, precipitado, ele vai, o que ele faz? Sacrifica. Acabou de sacrificar, eu vou fazer aqui uma onomatopeia, né, que é aquele, ele ouviu a porta abrindo assim, acho que é essa a figura de linguagem mesmo, né? Onomatopeia, né? Eu estou bem, né? Posso fazer até vestibular já. Aí ele olha assim, quem que estava ali chegando? Fala assim, Samuel. Você já fez isso, querido? Era para esperar, e quando você acabou de fazer, a coisa clareia, o vento para de soprar forte, vem alguém para ajudar, e você fala, por que eu não esperei? Quem já aconteceu isso? Você vai deixar só a minha mão levantada aqui, porque eu sou o primeiro a levantar. Eu sou o primeiro. Aí o Saul, que não era para sacrificar, ele sacrifica. E Samuel chega. O que você está fazendo? O exército estava subindo. O povo estava agitado. Ouvi meu coração. E o Senhor não estava chegando. Mas eu cheguei em 7 dias. Está dentro do prazo. Aí eu sacrifiquei. E vem aquela palavra que todos nós conhecemos, né? Melhor é
obedecer do que? Então, identificar a hora certa de agir é ser obediente ao relógio do céu. Vou repetir. Saber identificar a hora de agir é ter sensibilidade e obediência a agir de acordo com o cronograma do céu, o relógio do céu. Ah, mas Saul não foi um exemplo assim? Foi, querido, ele era uma pessoa de Deus, começou bem. Ah, não, pastor, fala de outro. Abraão, então, tá bom? Abraão, considerado pai da fé, amigo de Deus. Abraão também recebeu a promessa que seria pai de uma grande nação. Só que ele era avançado de idade, sua esposa era estéril, e passavam-se anos e anos e não vinha um filho. Não suscitava-se geração que ele tinha recebido uma promessa. De repente, então, Sara falou, não, já sei. Vou entregar minha concubina, Agar, você coabita com ela, e aí vai nos dar a descendência prometida. Só que a promessa não era Abraão e Sara, aliás, a promessa não era Abraão e Agar, a promessa era Abraão e Sara. E aí o casal se precipitou. Abraão coabitou com Agar, nasceu Ismael. Mas era Ismael a promessa? E então depois veio Isaac. Mas nessa historinha nós temos dois povos no mundo que normalmente eles não se dão, os árabes e os judeus. Olha só o que uma condição precipitada pode ocasionar. Mas Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Deus é especialista em mudar a sorte da nossa vida. Não importa quantas notas fora nós demos até então, quantas vezes nós esquecemos de ouvir a voz de Deus, identificar a hora certa de agir, Deus está agora te dizendo, eu vou entrar, se você permitir, e vou te guiar para a decisão certa, para te dar a vitória no nome de Jesus. Quantos recebem isso? Você recebe isso? Então não se precipite. Então, a segunda conduta é identificar a hora certa de agir. E existe essa hora certa, é a hora de Deus. Eu costumo dizer, às vezes nem sempre Deus ele dá as coisas muito claras. Às vezes Deus vai falar assim, vai, e nós temos que ir. Deus vai falar, fique, nós temos que ficar. E se Deus não falar nada? Espere. Se Deus não falou nada, espere. Mas não espere no ócio, espere orando, ouvindo a voz de Deus, lendo a palavra, orando, sabe, glorificando a Deus, porque Deus, Ele vai falar, Ele vai te dar sabedoria. Amém? Vamos então para a terceira conduta. A terceira conduta para você não fazer do seu problema um problema, é identificar quem pode resolver o problema. E aqui no verso 5 desse texto que nós lemos, Maria, então, se volta aos serventes daquela festa e diz assim, então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Então talvez Maria, naquele contexto, ela não estava entendendo muito bem o que estava para acontecer, mas ela sabia que Jesus, ele podia resolver aquele problema. Talvez Maria visse só o problema social, Jesus já via o problema espiritual, a situação espiritual. Sabe, nós muitas vezes olhamos as situações nessa terra e consideramos só coisas como se fossem coisas naturais, como só sendo problemas sociais. E às vezes nós ficamos preocupados, por exemplo, com a reputação, com as situações, com o embaraço, com a falta disso, com a falta daquilo, mas Jesus já está olhando lá na frente. Então hoje você precisa saber quem pode resolver o seu problema. O seu problema não é resolvido simplesmente na urgência, com os recursos naturais, mas o seu problema tem também uma implicação espiritual. Então Maria, mesmo assim, mesmo sem entender direito tudo aquilo, ela confiou em Jesus, que era de fato quem poderia resolver o seu problema, o problema daquela festa. Você confia em Jesus? Quantos confiam em Jesus? Então você precisa identificá-lo em todo o tempo na sua vida como aquele quem tem poder para resolver o problema da sua vida. Seja qual for. Das coisas pequenas ou grandes, Ele tem poder.
Ele tem poder para mudar a sorte da sua vida. Ele tem poder para fazer um milagre. Ele tem poder para te curar. Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para restaurar. Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para trazer provisão. Ele tem poder para fazer o vento parar. Ele tem poder para acalmar o mar, a tempestade. Ele tem o poder para fazer o impossível. Mas nós precisamos identificar quem pode resolver. Ah, pastor, mas eu sei, é Jesus. Não basta saber intelectualmente, precisa crer. A Bíblia não fala que nós temos que entender que Jesus é o Cristo, mas crer que Jesus é o Cristo. Crer é uma disposição de dependência. Eu creio que Ele é quem diz ser, e Ele faz aquilo que o Senhor deseja fazer, porque Ele é soberano. Então nós precisamos entender isso. A pergunta hoje, e a reflexão que eu quero trazer, a quem temos recorrido na resolução dos problemas? Às vezes nós recorremos a tantas pessoas. Eu não estou falando que não haja pessoas que podem nos ajudar, mas preste atenção, ore antes de tudo, porque até a pessoa certa Deus vai mostrar. Agora, às vezes, a gente vai batendo em várias portas. Bate numa porta, você pode me ajudar? Às vezes a gente faz tantas coisas, como se essas coisas pudessem ajudar. Às vezes nós fazemos autopenitência, às vezes nós fazemos, vamos em tantos lugares, atrás de tantas coisas, atrás de tantos recursos, atrás de tantas pessoas, e nós, no final de tudo, talvez exaustos, a gente vai e procura Jesus, mesmo sabendo que Ele é quem resolve o problema. Aí depois, no final, fala assim, Jesus, eu estou com um problema, mas eu estou aqui o tempo todo. E sabe por que talvez todas essas pessoas que você foi não resolveu? Porque talvez não eram aquelas que o Senhor tinha para colocar na sua vida para resolver o problema. Agora, quando você ora, Deus vai colocar pessoas na sua vida para serem instrumentos de Deus para você. Quem recebe isso nessa noite? Sabe, Deus, Ele é especialista em fazer isso. Nós temos que crer. Às vezes a gente acha que é uma coisa insolúvel, a gente acha que é uma coisa difícil, às vezes a gente acha que é uma coisa que, mas eu não tenho quem possa me ajudar, eu não tenho quem me indique, eu não tenho quem possa intervir, eu não tenho quem possa intermediar, eu não tenho quem possa interceder. Você já tem um intercessor, é Jesus. Ele está junto à direita do Pai e intercede por você o tempo todo. E Ele pede, é Ele que pede. Se você ora a Jesus, Ele pede ao Pai, e o Pai atende por causa do Filho amado dele, que é Jesus. E a graça vem na sua vida. Mas quantas vezes nós ficamos batendo nas portas da vida de pessoas, fazemos penitência, fazemos obras, fazemos isso, fazemos aquilo, vamos atrás de agiota, vamos não sei o quê. Gente, fala sério. Para ter resolução de problema, o problema está nas mãos de Deus. Identifique quem pode resolver o problema. Quem pode, igreja, resolver o seu problema? Jesus. Então a pergunta é, a quem temos recorrido na resolução dos problemas? Mas eu tenho uma observação a fazer. Porque de fato a gente acabou de dizer que Jesus, Ele opera o impossível. Mas o possível nós temos que fazer. No texto aqui, quando Maria falou para os serventes, façam tudo o que Ele disser, então Jesus começa a dar ordem aos serventes. Então Jesus começa a dizer para eles, encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Então, preste atenção na observação. Muitas vezes Jesus vai falar para você, encha, tirem, levem. Sabe por quê? Jesus não encheu a talha. Jesus não encheu a pedra, o pote. Por quê? Porque era algo que eles podiam fazer. Eles tinham que fazer. Aquilo que você pode fazer, Jesus não vai fazer. Você está ouvindo isso? Jesus está falando para você hoje, encha a talha. Jesus está falando, tire a água da talha. Você vai achar que vai tirar água, mas vai tirar vinho. Posso ouvir um glória a Deus? Você encheu de água, não foi? E o que você vai tirar de lá? Mas Jesus tirou a água? Não, Ele falou tire. Então Ele falou encha, tire, leve. Jesus está falando isso para você hoje. Encha,
tire e leve. Sabe por quê? Porque o Senhor usou os recursos disponíveis para operar aquilo que estava indisponível. O que é disponível é o quê? É encher, tirar, levar. E o que é indisponível para o homem? Transformar água em vinho. É o que Deus vai fazer. Você vai fazer o que é possível, Deus vai fazer o que é impossível na sua vida. E tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Amém, Jesus? Então vamos para a quarta conduta? É a última. Pastor, é sério? É. Mas eu tenho uma boa notícia, vai continuar na célula, olha só que benção. No pequeno grupo você vai desfrutar, esse é um pão. Na minha época no Rio, quando eu ia passar férias com a minha família lá, lembrando da minha saudosa mamãezinha, aí tinha uma lá chamava bisnaga, então é um pão desse tamanho assim. Aí aqui no culto nós entregamos a bisnaga, e na célula os líderes de célula cortam a bisnaga e entregam um pão para cada um. É maravilhoso, é o que vai acontecer. Você não pode estar fora de célula, porque a célula é tão importante quanto o que está acontecendo aqui hoje. Amém? Mas eu só vou falar a quarta conduta se você acertar as 3 primeiras. Quem memorizou aí? 4 condutas para você não fazer do seu problema a primeira conduta é? Nossa, que benção, hein? A segunda conduta? Muito bom. E a terceira conduta é? Amém? Agora só para aqueles que ficaram quietos, vamos lá. A primeira conduta. Fala assim, identificar o problema. A segunda conduta é identificar a hora certa de... E a terceira conduta é identificar quem pode resolver o problema. Amém? Pastor, eu sabia, só não estava assim meio, deu um lapso assim, mas eu sabia. Então vamos lá para a quarta, para destravar aqui a quarta. A quarta, para aqueles que estão tomando posse dessa palavra, e ainda que praticaram parcialmente, mas vão praticar totalmente essa palavra, é a cereja do bolo. A quarta conduta é um desfrute, é desfrute da melhor provisão de Deus para você. Se você identificou o problema, se você identificou a hora certa de agir, se você identificou quem pode resolver o seu problema, baseado em João 2, você agora pode desfrutar do novo de Deus, do vinho novo. Você pode desfrutar da melhor provisão que Deus tem para você. No verso 10, o mestre Sala, que aqui é chamado de responsável pela festa, ele chama o noivo, porque ele provou e falou, tem alguma coisa diferente aqui. Porque em todas as festas que eu já servi vinho, serve-se o vinho bom primeiro. E depois que o pessoal está cheio de vinho, não vai fazer diferença servir o inferior depois, porque eles não vão conseguir discernir se é tão bom assim. Mas agora, no final da festa, você está servindo o melhor vinho. Então, no verso 10, esse responsável da festa, falando para o noivo, diz, você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Eu quero profetizar que o melhor vinho de Deus está guardado para você. O melhor vinho, a melhor provisão, mas sabe, isso parece ser lógico, parece ser ínfimo, parece ser algo, mas sabe, você e eu precisamos desfrutar. Sabe por que nós não desfrutamos do melhor vinho, da melhor provisão? Porque a gente acha que não é merecedor, mas isso já está resolvido, nós não somos. Mas enquanto você quiser, sabe, tentar ser aceito por Deus através dos seus méritos, você vai deixar de desfrutar do melhor. O melhor não é aquilo que você pode fazer, porque você só pode encher, levar e tirar. Deus é que transforma a água em vinho. Então você querer
desfrutar daquilo que você produz é muito pouco, mas desfrute daquilo que Deus produz para você, o Jesus produz para você. Então desfrute da melhor provisão, porque Jesus está guardando esse melhor vinho. Ouça bem, assim como o vinho feito por Jesus era o melhor, a vida de acordo com a vontade de Deus é superior àquela segundo a nossa vontade. Quantos aqui já receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Então você já recebeu o que? A nova vida em Cristo Jesus. Você já recebeu o que? O vinho novo do Senhor, a alegria do Senhor. Então você já pode andar em novidade de vida. E tudo hoje que você receber, chegar às suas mãos, você pode levantar e dar graças a Deus, ainda que naturalmente possa parecer pouco, parecer pequeno, parecer insuficiente, mas você pode levantar as mãos e agradecer, como Jesus fez com os 5 pães e 2 peixes, porque isso, aos olhos de Deus, é muita coisa. Então preste atenção, desfrutar do melhor, ou da melhor provisão, não é ficar computando aquilo que falta naturalmente aos meus olhos, mas é agradecer aquilo que você tem aos olhos de Deus. É muito. Deus é quem te deu, Deus é quem te deu, Deus é quem te aprovisionou, Deus é quem fez abundar na sua vida. Então é isso que Deus tem para você. O que falta muitas vezes é nós desfrutarmos com, diga, alegria. Quer ver uma coisa? Quem é casado aqui? Amém? Um tempo atrás, quem é casado aqui dá um glória a Deus. Né? Muito bom. Quem é solteiro aqui dá glória a Deus. Aí, viu a diferença? Gente, é só para descontrair, tá? Paulo disse, melhor ficar solteiro. Se não for do ramo, não entra não, viu? Mas se for ficar abrasado, então melhor casar. Paulo disse isso, é bíblico, Paulo disse. Mas tudo bem, você que é solteiro, você está orando aí, filho? Quem é solteiro aqui que quer casar? Amém. É natural. Não, também é algo que Deus espera. O homem vai casar, o homem, né, não vai ficar só. Esse é o curso natural. Preste atenção, mas quando nós somos solteiros, nós oramos para casar. Tem uns até jejum para casar. Tem uns que vão no monte para casar. Tem uns que rodopiam para casar. Aí casa. Aí depois, pastor, está difícil, pastor. Edifício de Deus, sois vós. Ou seja, a pessoa orou, pediu, e aí chegou o vinho novo. Agora desfrute do vinho novo, querido, do seu casamento. Desfrute do seu casamento. Desfrute do seu casamento. Desfrute no lugar de delícias. Pastor, mas não está com cara de lugar de delícias. Ei, é por isso que essa mensagem está sendo pregada hoje. Não faça do seu problema É porque a gente gosta de terceirizar o problema. Fala assim, o problema é a Eva. A Eva fala, o problema é a serpente. E ninguém assume, bate no peito. Ei, você é a solução para a sua casa. Você é o milagre que a sua casa precisa. Pastor, já ouviu aquela? Santo de casa não faz milagre. Talvez quem diga isso é porque não quer ser o milagre que a casa dele precisa. Ei, você precisa entender que você não foi feito para, ficar lamuriando. Você precisa agora desfrutar da melhor provisão de Deus na sua vida, na sua casa, no seu casamento. Aliás, você orou. Eu não estava lá, mas Deus estava, Ele ouviu. E Ele te presenteou. Mas pastor, o presente podia ser melhor? Não, é esse mesmo, filho. Melhor, gente. A gente é muito autossuficiente, a gente acha que a gente é, a última bala do pacote, a gente acha que... Aí a gente fica, com um nível de justiça própria, achando que não. Ei, desfrute no seu casamento, desfrute do novo.
Por isso que eu estou falando, desfrute da melhor provisão. Jesus guardou o vinho novo já está sendo derramado nesse odre aí, querido. Falta você desfrutar, mas fica com uma cara de maracujá de gaveta. Querido, não pode ser. Quem tem filhos aí? Amém? Aí você casou e falou assim, meu sonho é ter filho. Sempre sonhei. As mulheres, né? Eu brincava com a Esther brinca, né? Tem as filhinhas, elas bonecas. Parece que é mais aguçado nas mulheres, né? Mas o homem também sonha em ter filho. Dizem que para o homem ser homem tem que plantar uma árvore e ter um filho, né? Alguém disse isso, mas eu diria que ter um filho muda tudo. Plantar a árvore, apesar que eu gosto muito do dia 21 de setembro, não sei porquê, o dia da árvore, mas tá chegando, gente. Aí você pediu um filho. Quem pediu um filho aí? Aí o filho veio. Não estou aguentando, está chorando demais, dá trabalho demais, vai para o médico demais, gasta demais, aí vira adolescente, aí aborrecente, e aí não sei o quê. Ei! Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, o seu galardão. É o seu galardão, é fruto do ventre, ou seja, uma bênção de Deus. Os nossos filhos são bênçãos de Deus. Falta é eu desfrutar com alegria da melhor provisão. Esse é o vinho novo. Não tinha, agora tem. Eu e a Ana, nós ficamos 7 anos de casados até que nasceu Samuel. Nós aproveitamos bastante, porque um casal sem filho aproveita bastante. Não é verdade? Cinema, sai, viaja, sem impedimento algum. Aí o Samuel chegou 4 anos para ir na primeira sessão de cinema. Aleluia. Eu não estou desanimando ninguém não, tá, gente? Viu, Isaac? Tá bom? Agora, depois que o Samuel nasceu, a gente falou assim, como nós vivemos sem esse bitotinho aqui? É impossível, é inconcebível mais imaginar a nossa vida sem ele. Então, que nós sonhamos, oramos, e ele chegou. Então, ele chegou e hoje foi, ai meu pai, está do outro lado do Atlântico, aí você já viu, né, como que é. Então, você pediu um filho, e o filho veio. Esse é o melhor de Deus, a melhor provisão na sua vida. Para a gente terminar essa parte aqui, porque ainda temos algo a ministrar aqui, uma coisa bem comum, uma pessoa estava desempregada e pediu um emprego, e às vezes vem, pastor, ora, sim, eu estou desempregado, preciso de um emprego, vou orar, eu creio que Deus vai abrir uma porta para você, crê? Amém? Em nome de Jesus, Deus vai abrir uma porta para você, se você está à busca de um trabalho, de um emprego, Deus vai abrir uma porta para você, amém? Amém, então nós oramos e a pessoa, enfim, ela consegue alcançar ali o êxito de entrar por uma porta de trabalho. Aí ela entra, toda feliz, primeiro dia, vai toda arrumada, cabelinho penteado, perfumada e tal. Aí daqui a pouco ela chega aqui igual um trapo de mulher. Ela fala, mas o que aconteceu, meu filho? Aquela carinha de maracujá de gaveta. Não, pastor, estou saindo do trabalho. O quê? Você orou, jejuou, foi no monte, plantou bananeira, pediu o pastor orar, Deus abriu a porta, você entrou, agora você está saindo. Esse é o melhor vinho. Gente, é incrível isso, né? A gente prega aqui de forma descontraída, mas é exatamente isso. O que falta, o que é? Desfrutar daquilo que Deus derramou na sua vida. O problema não é o que você vai encontrar na vida, mas a questão não é o que você vai encontrar na vida, mas o que a vida vai encontrar em você. Você talvez foi colocado lá, naquele lugar que talvez é difícil, exatamente para ser solução lá, para ser uma bênção lá, para influenciar, para ser sal e luz. E Deus ainda te dá um salário no final do mês, olha só que bênção. Te dá uma comissão no final do mês, sendo missionário lá. Quem está entendendo isso? Mas falta o quê? Desfrutar. Hoje não gostei de sair, não gostei. Aí o pastor está aqui toda hora, tá orando. Ei, não, querido. Desfrute
Desfrute da melhor provisão na sua vida. O vinho já foi derramado. Então, o que foi? O melhor vinho o Senhor guardou para agora? É agora, agora é a hora. O Senhor está te dando esse vinho agora, não é amanhã depois. E o que poderia dizer aquele que estava desigrejado e pediu uma igreja? Aí chegou na IBA e falou: pastor, aquela célula não gostei, que tem uma pessoa lá. Para com isso, querido. Então eu quero falar para você, desfrutar. Eu quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte. E de manhã eu ousei falar aqui, Rogério e Aline, vocês vão me ajudar a ver se eu falei certo de manhã. Existem patologias que podem ser consideradas agudas ou crônicas. Então o agudo é uma coisa meio pontual, meio momentâneo. E o crônico é o que é recorrente, dura muito tempo. Tá certo? Olha, muito bom. Então, existem problemas também, e a patologia é um problema. E o problema pode ser uma patologia, pode ser uma doença no seu casamento, na sua família. Existem problemas que são agudos. Um exemplo, a falta de vinho. Naquele momento, um problema. O problema era agudo, aconteceu pontualmente no casamento. Mas existem outros problemas que são crônicos. Qual o exemplo bíblico? A mulher da hemorragia, do fluxo de sangue. Quanto tempo ela estava sangrando? 12 anos. Eu não sei se você está enfrentando um problema agudo, pontual, momentâneo, ou se você está enfrentando um problema crônico, que já vai 12 anos. Ou talvez como daquele paralítico que estava junto ao poço de Betesda. Você sabe a história. E vinha o anjo e balançava as águas, ele não conseguia ser colocado no poço. Eis que chega o Filho do Homem, Jesus, ele está chegando na sua vida. Ele estava há 38 anos esperando um milagre. O problema não era agudo, era crônico. 38 anos. Existem problemas agudos, existem problemas crônicos. Mas para um cristão, quantos cristãos nós temos aqui? Ouça o que eu vou dizer e receba no seu coração. Guarde agora essa chave. Para um cristão, todo problema tem prazo de validade e tem solução. Todo problema para o cristão tem prazo de validade e tem solução. Prazo de validade, pastor, sim, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O problema mais insolúvel que o homem tem, que há no mundo, é a morte. Mas Jesus já resolveu. E por isso Paulo escreveu dizendo: ó morte, aonde está a sua vitória? Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória, a vitória de Jesus na cruz. Por isso, todo cristão, todo que nasceu de novo, o problema tem prazo de validade e tem solução. Basta crer, pastor, mas eu tenho crido, eu tenho identificado o problema, eu tenho esperado a hora certa, eu sei que Jesus é aquele que resolve, eu tenho desfrutado, mas eu tenho um problema crônico que está se arrastando há muito tempo. Eu não tenho visto que esse prazo vai acabar, ou isso tem solução. E eu quero te falar então para você, que ainda que naturalmente um problema não tenha remédio, remediado está debaixo da graça de Deus. Eu vou te explicar isso, ouça bem, porque é uma outra chave nessa mensagem. Um problema que naturalmente, não espiritualmente, porque do ponto de vista do céu está tudo resolvido, mas um problema que aparentemente ou naturalmente não tenha remédio, remediado está debaixo da graça de Deus. Como assim, pastor? É porque passando por aquela situação, eu vou aprender a ter um coração como o de Jesus. Jesus disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham coragem, aprendam, sejam humildes. Sabe Paulo?
que foi arrebatado ao terceiro céu, teve revelações. Olha aqui para mim, eu sei que é difícil concorrer com os pequenos, mas olha aqui, nós estamos terminando a mensagem, preste atenção. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, e ele recebeu revelações que não era até conveniente ele mencionar, para que ele não se ensoberbecesse, ou se orgulhasse, se ufanasse, inchasse. Deus colocou nele o quê? Um espinho em sua carne, e ele orou com instância, com rogo, pedindo a Deus que tirasse o espinho. Deus não deu a ele uma explicação, Deus deu a ele uma promessa. Muitas vezes, naturalmente, passando por uma situação que não tem remédio, você precisa descansar na graça, porque o que você precisa não é explicação, você precisa de uma promessa, a mesma de Paulo: a minha graça te basta, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É que quando somos fracos, é aí que somos fortes. Então existem situações que parecem ser irremediáveis, já estão remediadas debaixo da graça de Deus. Quem pode dizer amém? E outro ponto para terminarmos: precisamos nos alegrar. Alegrar com o vinho, naturalmente falando, até os ímpios se alegram. Mas alegrar com o milagre é só aquele que crê que Jesus é o autor do milagre. Quantos vão se alegrar com o milagre de Deus? Alegrar quando pelos olhos naturais nós vemos as coisas acontecendo, não precisa de fé. Mas alegrar por aquilo que os nossos olhos não veem e o nosso coração ainda está esperando, é aí que nós atraímos o favor de Deus. Porque a alegria, como eu falei, não é uma contingência. Por isso lá o profeta Abacuque, em Abacuque 3, 17 e 18, ele começa dizendo: ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê mais o seu fruto, que não haja gado no campo. E aí ele vai falando, ou seja, vai dar tudo ruim. E no final, no verso 18, ele diz: mesmo assim, ainda assim, eu me alegrarei. É o que o Senhor está fazendo nesse tempo, levantando uma geração que se alegra independentemente das circunstâncias, porque Ele sabe, essa geração sabe em quem tem crido, sabe que Ele é poderoso para guardar o tesouro até o dia final, sabe que o Redentor dele vive e em breve se levantará. Então se levante agora, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, você vai se alegrar. Levante-se agora, fica de pé no seu lugar. Produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, colocasse a mão no seu peito, na altura do seu coração, todos de olhos fechados. Deus está falando a corações quebrantados, contritos, corações cheios de fé. Então eu queria que você repetisse essa oração após mim, dizendo: Senhor, nesta noite eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, meu Pai, que um dia estive na Tua casa, na Tua presença, mas me afastei,
Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou recebido de volta em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite, você que fez essa oração que fizemos todos juntos e se identificou com ela, levante agora uma das suas mãos que eu quero orar por você. Você que fez essa oração e se identificou com ela, você, amém, eu vejo uma mão levantada, eu vejo outra mão levantada, eu vejo outra mão levantada. Você que acabou de fazer essa oração, preste atenção, nós oramos juntos e você se identificou com ela, dizendo, sou eu, essa é a minha história, mas também a minha decisão. Então você que levantou a sua mão, eu queria que você deixasse o seu lugar e viesse aqui à frente. Isso, venha, é o tempo de Deus para vocês. Amém, que bom que você veio. Amém. Fica com ela aqui, isso, vem, você que levantou, isso, venha, isso, é tempo de Deus. Sabe, nós estamos em família, não tem nada constrangedor. Constrangedor é o que o diabo aprontava na nossa vida antes. Jesus, ele está nos abraçando. E não é uma religião, ninguém está te chamando para ter uma religião, porque religião não salva ninguém. É Jesus que está te chamando para uma nova vida. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas agora. Por elas foi pago um alto preço. E eu as declaro, Senhor, debaixo da sua graça, do seu amor, que as redimiu e agora não há mais condenação sobre elas. Não há mais condenação sobre elas, sobre essas vidas. E nada definitivamente pode separar essas vidas do teu amor que está em Cristo Jesus. Nós abençoamos essas vidas agora para a glória do seu nome. E que o Senhor dê a eles, a essas pessoas, esses irmãos, a alegria novamente, o vinho novo. Pai, que eles possam tomar agora e desfrutar do novo de Deus, da provisão do Senhor e viver a vida que o Senhor tem para cada um deles, em nome de Jesus. Assim nós oramos, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Vocês que estão aqui à frente, eu queria que vocês recebessem um abraço de uma família. Temos a nossa família natural, de carne e sangue, que é muito especial. Mas agora também temos uma família espiritual, uma vez que temos o mesmo pai, temos o mesmo irmão mais velho que Jesus, que é especialista em transformar água em vinho, e somos irmãos uns dos outros. Então eu vou contar até 3, depois da contagem eu gostaria que vocês se voltassem para trás, para receberem esse abraço da família. Amém? Pode ser? É uma família que vai estar ao lado, para que caminhemos até o fim, até o dia de Cristo juntos. Amém? Vamos contar, família? 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Sejam bem-vindos à família de Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pelos novos integrantes da família de Deus. Eu queria pedir agora à igreja que se assentasse. Nós temos agora, nesses últimos minutos deste culto, um momento muito especial, que vai ser com as nossas crianças, uma apresentação maravilhosa dos nossos kids. Então prepare o seu coração, especialmente as mamães, para esse momento.
Fernanda, hoje nós vamos procurar o maior tesouro. Olha, um mapa, ele pode nos guiar até um tesouro. Dois passos para a esquerda. Dois para a direita. E dois para a frente. Fernanda, esse é o baú do tesouro. Vamos abrir? Vou te contar um segredinho. Vou falar bem baixinho. Tem alguém que mora aqui no meu coração. Vou te contar um segredinho. Vou falar bem baixinho. Tem alguém que mora aqui no meu coração. Ela é minha princesa, tem a risada mais gostosa. Ela é minha amiga. Ela é minha mãe. Vou te contar um segredinho. Vou falar bem baixinho. Tem alguém que mora aqui no meu coração. Vou te contar um segredinho. Vou falar bem baixinho. Tem alguém que mora aqui no meu coração. Ela é minha princesa, tem a risada mais gostosa. Ela é minha amiga. Ela é minha mãe. Ela é minha mãe. Ela é minha mãe. Glória a Deus, que bênção, os nossos kids, né? Uma homenagem especial para as nossas mamães. Que vocês realmente continuem sendo essa bênção, que geraram vida, mas também não apenas o nascimento de um filho, mas a vida que vocês transferem, a vida de Deus, a vida do amor na vida de cada um dos pequeninos, de todos nós, né? Pequenos e grandes também. Fique de pé, vamos receber a bênção apostólica. Que você possa ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Eu não sei, hoje teve cantina dos adolescentes, vai ter agora também? Não? Ok. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho
e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, vão na paz, semana de bênção e vitória, em nome de Jesus.